Prontinho, acho que está gravando. Sim. E o intuito é que vocês reflitam sobre vocês como pessoa, né, como jovens, alguns adolescentes, em relação ao empreendedorismo. E por que eu quero videochamada feito essa? Para a gente conversar livremente. Porque se eu mandasse vídeo gravado ou áudio no WhatsApp, não seria a mesma coisa para a gente trocar ideia. E às vezes os insights, as ideias e as experiências vêm do nada. Sobre um assunto assim, eu vou falar sobre mim. Então, vocês concordam que esse momento é assim, é mais produtivo? Não é isso? Concordo. Isso. Que dá para trocar ideia, tá? Um vai dizer uma coisa, outro vai dizer outra, enfim, tá certo? Então fiquem à vontade para tirar dúvidas. Eu também estou pensando em mandar algumas coisas no WhatsApp sobre empreendedorismo no geral, só para vocês saberem mesmo. Sem quem quiser anota, quem não quiser anota. Mas algumas dessas tarefas que a gente vai fazer, que o foco dessa fase 1 é descoberta, se chama descoberta, é justamente se conhecer, é um autoconhecimento para indicar possíveis caminhos sobre as decisões empreendedoras, tá certo? Então se chama descoberta. Teremos vários exercícios que vai lembrar sobre propósito, qual é o meu propósito, o que é que eu quero, o que é que eu poderia oferecer para a sociedade e assim por diante, tá bom? Vocês vão entender ao longo do processo como é tranquilo, é fácil, só que é uma tarefa de autoconhecimento, tá bom? Tranquilo? Então eu coloquei aqui no meu. Sim, Ellen, tu chegou depois. Qualquer coisa pode levantar a mão ou se quiser falar, abre o áudio, tá bom? Tá certo. Ótimo. Vocês são demais, estão tudo treinado aí na ferramenta. Então eu tenho aqui já um caderno de missões, são 4 fases. Não sei se a gente fará as 4 fases, mas eu acho que a fase 1, que é descoberta, é uma das mais interessantes da gente fazer para vocês que estão iniciando nesse processo de empreendedorismo. E eu tenho isso, alguns eu já fiz para mim mesmo, e para vocês terem uma ideia, ver como bate, tá? Eu coloquei que meu projeto se chama Cubo de Negócios. E qual era a minha ideia? É uma escola especializada nas áreas de empreendedorismo, marketing, desenvolvimento pessoal e mídias sociais. Consultoria e assessoria em gestão de negócios. Por que eu coloquei isso? Porque eu gosto. Vocês vão entender quando eu for falar algumas coisas. Eu gosto muito disso. Tipo, isso que eu estou fazendo com vocês é algo que eu me sinto bem, tá ligado? Falar sobre empreendedorismo, ajudar alguém, seja adulto ou jovem, a explicar ou a, enfim, orientar ele em alguma coisa, que é praticamente o que eu estou fazendo com vocês nos desafios também, né? Eu gosto muito de jogo, como vocês já perceberam, os desafios é gamificado, né? Tem pontos, tem rank, tem tarefas e assim por diante. Isso tudo foi planejado por mim. Então, eu coloquei gostos pessoais dentro do meu trabalho. Não é a minha empresa, tipo, o Sebrae não é a minha empresa, eu trabalho para o Sebrae. Só que dentro do Sebrae eu consigo empreender na minha ideia também. E claro, por fora eu tenho o Cubo de Negócios, mas não é ele que me sustenta, tá entendendo? Não me sustenta nos casos de salário, é o Sebrae. Mas foi para vocês entenderem também que vocês podem empreender em outra empresa, tá certo? Mas nem sempre foi assim. Tipo, eu tenho 32 anos e eu nunca trabalhei só no que eu gostava, mas eu sempre tinha isso em mente, beleza? Então, isso aqui é de 5 anos atrás e eu estou fazendo 5 anos depois aquilo que eu queria fazer há 5 anos atrás. Então, isso vai se vocês quiserem anotar alguns insights sobre isso, sobre essa minha experiência, assim, tipo, poxa, o que eu estou fazendo agora, essa decisão de vocês de estarem aqui agora, nas férias, ouvindo sobre empreendedorismo, vocês podem colher esses ensinamentos daqui a 5 anos, que foi assim comigo. Tipo, eu estou colhendo coisas na minha vida profissional 10 anos depois que eu decidi fazer faculdade de administração. Vocês estão entendendo como isso é importante? Que nada que você... Quer falar, Júlia? Não. Vocês estão entendendo? Estão me ouvindo bem? Sim. Massa.
nada que vocês estão estudando agora, tipo os desafios que vocês estão fazendo no Ali, essa conversa aqui não quer dizer que vocês vão mudar a vida de vocês de hoje para amanhã. Pode ter uma pequena mudança, mas esse aprendizado que foi alguém que colocou aqui, eu achei massa. Deixa eu ver quem foi. Separei aqui. Júlia. Não. Foi alguém. Foi alguém que colocou assim. Eu acredito que isso vai me ajudar futuramente. Tá reservado, mas eu não lembro quem foi. Eu achei bem legal. Tipo, eu lembro que eu perguntei o motivo de vocês quererem isso. Aí todos foram legais, tá? Só tô focando nesse que é assim, ó. Eu sei que eu gosto de aprender e que isso pode me ajudar futuramente. E me chamou a atenção, porque é isso mesmo. Muitas dos nossos resultados são frutos das escolhas que a gente faz hoje, tá certo? Então, parabéns por vocês quererem estar aqui nesse momento. E eu espero que valha a pena para vocês, tá bom? Então, vou passar por enquanto aqui a apresentação. Isso aqui dá para pular. Eu fiz esses slides, galera, em 2018, em outubro de 2018. Um de vocês ainda era criancinha. Ó, são 4 fases: descoberta, ideação, modelagem, proposta de valor e implementação. Tá? A gente vai falar sobre descoberta. Essa modelagem e proposta de valor, vocês meio que já estão vendo no Canva Modelo de Negócio. Tá? Qual é o intuito dessas fases? Descobrir o que você gosta, autoconhecimento, e dali partir para a ideação, que é criatividade sobre as habilidades de vocês. O que é que eu poderia fazer e etc. O que é que eu poderia, talvez, abrir em que área o meu negócio e assim por diante. Depois modelar essa ideia e proposta de valor, que é aquele CNN, e implementação, que é implementar justamente a ideia de vocês. Tranquilo? Então, tem uma fase que é bem legal, que é apresentações e personograma. E eu coloquei aqui, como gostaria de ser chamado, coloquei Lucas Belisário como exemplo, e uma citação que me representa. Então, a primeira tarefinha que vocês vão botar aí no caderno de vocês é uma citação que representa vocês. A minha sempre foi, desde essa época, né, 5 anos atrás, que não é pelo dinheiro, é pela liberdade. Então, isso é um valor que eu tenho muito forte em mim. Eu não gosto de ficar preso num canto, sabe? Tipo, eu não gosto de estar no escritório. Meu trabalho hoje nem é no escritório, tá? Eu sou livre, assim. É por isso que eu viajo, às vezes, para as escolas. Às vezes eu vou para o escritório. Às vezes eu trabalho de casa e assim por diante. Mas isso foi acontecendo por causa das decisões que eu fui tomando, né? Enfim, de estudar, meio que passar no ALE e assim por diante. Então, o meu não é pelo dinheiro, é pela liberdade. Então, para mim, empreendedorismo é um caminho que me deixa ser criativo e de ter liberdade para ter ideias, para implementar ideias. Tipo, esses desafios que vocês estão participando foi ideia minha. Isso não foi o Sebrae que disse, ó, tu vai aplicar esses desafios no projeto. Não, eles têm os desafios, o projeto Educação Empreendedora, eu consegui passar, né? Isso aí eu posso explicar melhor depois. Eu consegui passar como se fosse um concurso público, mas não é um concurso público porque dura 2 anos e 3 meses só. E eu, dentro do projeto, já que eu tinha esse background de estudos, de empreendedorismo, eu consegui implementar isso. Então, eu planejei os desafios, como seria a gamificação dele e assim por diante. E essa liberdade de criatividade me faz ser feliz nesse sentido, profissionalmente. Tá entendendo? Então, desde aquela época eu queria eu vou falar outros casos que eu já fui dono de pastelaria também. Minha cabeça sempre é assim, pensando em oportunidades, né? Só que pastelaria é alimentação. Eu não sou muito fã não de trabalhar cozinhando, lavando louça e assim por diante. Mas vão pegando esses insights aí que eu vou, no momento certo eu dou mais detalhes. Então, vocês estão entendendo essa pequena tarefinha? Escolha uma citação que representa vocês, assim. Tá certo? Qualquer dúvida, fala.
Então o meu é isso. Não é pelo dinheiro. Eu não faço só pelo dinheiro. Eu não quero empreender só pelo dinheiro. Eu quero pela liberdade que eu tenho, que eu posso ter, de dinheiro também, porque empreendedorismo ele tem um potencial de você ganhar mais dinheiro do que se você for funcionário, né? E a liberdade que isso traz, ok? Vocês entenderam a minha citação? Sim, entendi. Legal. Já fizeram de vocês? Dou um minutinho. Um minutinho ainda. Tá certo. Coloquem aí. Alguma. Eu sei que tem várias frases legais, tá? Também eu gosto de 1000 frases. Mas foi essa que sempre me chamou a atenção. Por isso que eu coloquei. Então, uma frase que representa vocês. Dá um minutinho aí. Quem terminou, levanta a mão. Na plataforma. Deixa levantado, tá? Isso. Quem terminou, para adiantar, quiser compartilhar a citação, pode falar. Pessoal, tá aí? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Ellen, Yali. Tô aqui. Vocês Vamos aqui. querem compartilhar a citação? A citação que eu coloquei foi: não é só empreender, e sim realizar os meus sonhos. Porque como tu estava dizendo, empreender, né? Não é só por empreender, não é só por criar um negócio, e sim para correr atrás do que eu sempre sonhei, correr atrás do que eu quero pra frente. Perfeito, ótimo. Ellen? Tô aqui, olha se eu tô tímida. Peraí, Paulo.
coloquei uma aqui, só que eu acho que não é tão minha, sabe? Então depois Tô você... pensando realmente Ah, me faça olhar e falar, essa é minha. Faz sentido. então quer fazer depois? Problema não. Com mais calma. Quem quer fazer com mais calma depois? Diz aí. Laura, Sabrina, Júlia. Eu quero fazer com mais calma. Tá certo, sem problema. Eu prefiro fazer com mais calma. Pronto, então eu vou pular. Vou passar aqui, tá certo? Vocês fazem com mais calma depois. Também tem isso aqui, as habilidades especiais. Eu fiz isso aqui há 5 anos atrás também para mim. Isso aqui é o meu. E eu queria que vocês colocassem isso também. Então, enquanto eu vou explicando, vocês podem colocar no caderno de vocês também, cada tópico desse, em uma nota de 0 a 10. Tá? Então, ó, o meu aqui, ó, colaboração. Oi? É sobre a pessoa? É, sobre você. Tá. São habilidades. Como se você estivesse se fazendo um autoexame, assim. Tá bom? Então, primeira colaboração. Para mim, de 0 a 10, eu sou 7. Eu gosto de colaborar, ajudar, né? Não sou 100%, mas eu gosto. Curiosidade, 8. Eu acho que hoje seria 9, tá? Curiosidade é no sentido de gostar de estudar, tá? Não é gostar de estudar tudo, porque ninguém gosta de estudar de tudo. Eu acho que a curiosidade eu botei. Ótimo, sem problema, é de 0 a 10. Eu poderia ser 10 para mim também. Não sei porque eu botei 8, mas enfim, cada momento da vida você pode mudar um pouco. Então, esse curiosidade quer dizer estudar. Se você gosta de estudar, né, algum tema, aí isso é porque você bota uma nota alta. E não é todas as disciplinas que a gente gosta de estudar. Tipo, eu não gosto de estudar matemática. Eu já fui bom em matemática, que eu vou chegar nessa parte, que é o Ciências Exatas. Tirava 10, era um dos melhores alunos da turma, mas eu não gostava. Não era fã e não sou, certo? E quando chegar lá vou falar mais alguma coisinha. Então, criatividade 7 também. Eu acho que sou criativo às vezes, mas nem tanto. Empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Coloquei 6. Comunicação 9. Se isso fosse lá eu adolescente, na idade de vocês, ia ser 1. Porque eu já fui muito tímido. Isso está até em outros exercícios que eu coloquei aqui. Muito tímido mesmo. Eu tinha medo de ir para a escola com timidez dos outros, medo e etc. Mas depois dos 17 anos, eu fiquei mais comunicativo, sabe? Então coloquei 9. Vê só. Tá atrapalhando vocês eu falando? Não tá não, Tá. não. Ô, Lucas, Oi. assim, eu sou bem comunicativa, só que eu não acho que eu sou muito boa pra falar em público, eu acho que eu preciso melhorar. Sem problema, mas você gosta de se comunicar? Você acha que se você se não tivesse essa timidez, tu gostaria? Eu não tenho timidez. Ah, só não Eu para acho que eu público. preciso melhorar. Oi? Quem foi? É porque eu não tô vendo vocês, eu tô na tela da apresentação. Quem foi que falou? Sabrina. Sabrina. Sim, então tudo bem. Você não é tímida, mas acha que só se fosse para falar em público teria que melhorar, né? Sim. Certo. Muito. Então, aí você pondera um pouco, então. Se você gosta? Sim, eu gosto. Então, coloca um 6, certo? Tá certo. Você pondera. Tanto você não tá tão, vamos dizer assim, habilidosa nisso, e você também gosta. Então, até um 7 poderia ser. Mas o que é que eu quero falar para vocês? Ó, comunicação, eu gosto, isso na época, tá? Mas eu já passei por algumas coisas que eu não queria mais me comunicar. Não sei se vocês sabem, né? Eu já fui professor do Senac, fui professor do CIEE, não é o de línguas, tá? CIEE é o do Centro de Integração Empresa e Escola. Já fui professor de alunos um pouco mais velho do que vocês, assim, talvez de Ellen, 15, 16, 17 anos, tinha muito. E do programa Jovem Aprendiz, já ouviram falar do Jovem Aprendiz?
Já ouvi, já participei. Ah, legal. Que fica 6 meses na empresa, 6 na escola e assim por diante. Pronto, eu já fui professor disso e tal, nessa área minha também, de administração. Só que já teve um momento recente que eu não queria nem ser professor, mas enfim, depois com calma eu vou falando. Mas vê, se eu gosto de colaborar ou sou curioso e eu gosto de me comunicar, né? Gosto não, sei me comunicar, bate muito com o meu projeto do Cubo de Negócios, que é o que eu estou fazendo agora. Então, eu estudei muito sobre o tema, porque eu gosto, e gosto de me comunicar, né? Ou sou um pouquinho bom em me comunicar. Isso já me direcionou para o projeto que eu queria, que era uma escola sobre empreendedorismo. Faz sentido para vocês? Faz, sim. Pronto. Digamos que vocês gostam muito de colaborar e tenha muita empatia. Ó, eu gosto de colaborar com os outros, eu tenho empatia, eu ligo pelo como os outros se sentem e tal, me coloco no lugar do outro. Podem tender a alguns serviços ou até uma profissão mesmo de enfermeiro, de médico. Faz sentido para vocês? Como é legal entender isso? Psicólogo. Psicólogo, exatamente. Tá? Então, não é à toa que vocês vão botar isso agora, que podem mudar, isso pode mudar mês que vem para vocês, 1 ano, 2, 5, não tem problema, isso não é fixo, mas hoje vocês vão anotar como vocês se sentem hoje, que ajuda. Poxa, se eu gosto disso e disso, talvez eu me direcione para tal caminho, tá certo? Então vamos lá, vamos seguindo. Aí o legal, Oi? e o legal é que, assim, tem algumas coisas que eu tô descobrindo participando do projeto. Aham. Aham, tipo o quê? A comunicação, antes era muito tímida. Já tô mais desenrolada na comunicação. Que massa, mas A criatividade. com o teu grupo, né? Isso. A Legal. criatividade, Aham. eu não pensava que eu tinha tanta como eu tenho. Que massa, exato. Os desafios foram planejados por mim para vocês praticarem mesmo. Eita, alguém quer entrar? Monique. Vitória. Oi, Vitória. Boa tarde. Olá. Olá. Oi, Vitória. Eu tinha esquecido completamente que tinha reunião do 20 hoje. Meu Deus, Eu ainda tinha mandado mensagem pra ela. Eu tava treinando, minha gente, por isso que eu tô assim, pelo amor de Deus. Vai ser expulsa do grupo. Eu estava treinando. Oi. Isso aí, resistência. Sim, eu vou explicar. Vitória, a gente tá gravando desde o começo, tá? Então depois tu assiste quando eu colocar no YouTube. E eu tô com esse slide aberto para vocês colocarem isso no caderno de vocês, tá bom? Deixa eu voltar para cá, para a apresentação. Sim, resiliência, pessoal. Aguentar problemas, dificuldades, entendeu? E voltar ao estado normal. Isso é um termo da física que quando, digamos que tem um material aqui, uma bola de ferro. É um exemplo, tá? Tem uma bola de ferro. E você queima ela, bota brasa, enfim, queima ela muito, muito, muito. Se ele tiver muita resiliência, ele não vai se moldar. Ele vai conseguir permanecer do jeito que ele é, mesmo depois de um agente estressor externo. Então, para o nosso português e para o nosso exemplo pessoal, é assim, poxa, eu passei por... Hã? Travou? Alguém falou aí? Alguém falou? Travou o que? Minha fala? Foi. Tu tava falando de uma bola em brasa e travou. Isso, é um exemplo da física quando um objeto é colocado sobre um agente estressor, né? Ele não muda a forma dele, ele é resiliente. Então, para o nosso exemplo pessoal, digamos que vocês passam por um problema muito grande,
sei lá, perde alguém que ama, tal. Aí você meio que não desmorona emocionalmente. Você tem força para superar. Tô entendendo? Sim. É sobre Agora eu isso. entendi. É, é sobre aguentar, é sobre não desmoronar, né, emocionalmente, digamos assim, mas de superar um obstáculo. Aí eu coloquei 6. Mesmo que demore muito tempo. Oi? Mesmo que demore muito tempo. O tempo é relativo, né? Mas tem gente que usa a dificuldade para superar e crescer, e tem outros que meio que fica mais depressivo, entendeu? Eu eu sou mais o segundo, assim, tipo, dependendo da dificuldade ou tal, eu não é meu jeito, tá? Por isso que é individual. Eu tendo a ficar mais para baixo do que de superar. Em alguns momentos eu já fui de superar, mas a maioria é de ficar mais para baixo. Tá entendendo? Aí eu coloquei 6. Aí coloquem isso. Ciências exatas, tudo que envolve cálculo, matemática, eu coloquei 4, mas eu acho que eu colocaria 3 ou 2 hoje. Não gosto, não sei mais, tá? Vocês estão vendo coisas na escola que eu acho que eu não sei mais fazer, tipo equação de segundo grau. Eu era muito bom nisso, mas hoje eu não sei mais. Tipo, tem muita coisa em matemática, de Enem mesmo, que eu acho que eu não saberia fazer. Eu acho que eu tiraria nota bem baixinha. Então, hoje ciências exatas é muito ruim para mim. Movimento corporal não ia colocar 2 não. Hoje colocaria mais. Acho que eu colocaria uns 5 no máximo. Então é tudo que envolve o uso, a inteligência corporal. Tipo, eu gosto muito de. Eu liguei o ventilador aqui, tá atrapalhando o áudio? Não tá não. Tá não? Legal. Alguém levantou a mão. Alguém quer falar? Foi eu sem querer. Não confundi nada não. Certo. Então, movimento corporal é um exemplo. Um Neymar da vida tem muito movimento corporal, né? Ele é muito habilidoso, jogadores de futebol, dançarinos, enfim, qualquer profissão que use essa arte do corpo, de saber se movimentar e ter habilidades corporais, seria uma nota alta. Eu sou muito ruim, tipo, eu sou duro para dançar, eu jogo bola, sei jogar um pouquinho bola também, mas não tenho habilidade feito um profissional. Tá entendendo? Mas mesmo assim eu não colocaria 2 não hoje, eu colocaria uns 4. Mas eu coloquei 2 na época. Então é sobre Agora eu isso. vou colocar 0. Pois é, fica à vontade. Eu coloco 0,5. Pronto. Enquanto eu estava explicando, vocês estavam fazendo ou não? Sim, eu terminei. Pronto. Então posso passar? Pode. Tá vendo a importância de ter o caderno para ficar registrado isso? Legal? Ok. Então, eu tinha uma meta de curto prazo, que é desenvolver um negócio próprio. Lembrando, quem chegou agora, eu fiz essas slides em 2018, há 5 anos atrás. E eu tenho um sonho de longo prazo, que é ter liberdade de tempo, dinheiro e geográfica. Então, eu nunca gostei desse negócio assim, ser preso ao horário, sabe? De ter, se eu quiser eu trabalho 10 da noite, e se eu quiser eu acordo 8 da manhã, se precisar acordar de 6. Às vezes precisa acordar de 6, às vezes precisa acordar de 8. Então eu queria isso pra mim. Dinheiro ainda não consegui, mas já consegui bons salários por causa dos estudos, tá? Então fica a dica, estudar vale muito a pena. Você vai ter muito mais oportunidades estudando do que sem. Tranquilo? E geográfica é de não estar preso num canto. Então eu posso trabalhar em Recife, eu posso trabalhar em Caruaru, posso trabalhar meio da semana em Recife, meio em Caruaru e assim por diante. É flexível geograficamente. Isso é o meu sonho, tá, pessoal? Não precisa ser o de vocês isso. Pode ser que vocês compartilhem do mesmo desejo, mas isso surgiu do meu coração, tá bom? Então, Precisa fazer. oi? Precisa fazer.
Precisa, mas se vocês quiserem, coloca só o tópico aí e pensa depois. O que é que vocês acham? Tá. É melhor. Só uma duvidazinha. Cada um diz o que botou mais ponto, assim, das habilidades. Ó, Lucas, o meu foi tal habilidade, eu coloquei 9, 10. Cada um diz aí, por favor. O meu foi comunicação, colaboração e atividade. No caso, Maria Júlia, né? É. Tá. Então, comunicação. Júlia, repete aí. Criatividade. E colaboração. Colaboração, beleza. Próximo. Eu coloquei comunicação, curiosidade e movimento corporal. Comunicação, curiosidade e movimento corporal. Legal. Laura? 10 eu coloquei colaboração, curiosidade, criatividade e ciências exatas. Perfeito. Ok. Pode falar. Não só isso, mas eu terminei todos. Se quiser que eu falo todos. Depois vocês podem compartilhar no grupo, tá bom? Mas só pra gente, tem 15 minutos só da aulinha de hoje. Mas vamos lá, Sabrina. Sabrina tá aí? Na colaboração coloquei 9, curiosidade 7, criatividade. Que eu estou falando agora. Aham. Na colaboração coloquei 9, curiosidade 7, criatividade 8, empatia 9, comunicação 6, resiliência 5, ciências exatas 7, movimento corporal 2. Certo. E Ellen? Ellen e Vitória ainda, né? Coloquei na colaboração 10, na curiosidade 9, criatividade 8, empatia 7, comunicação 7, ciências exatas 5, movimento corporal 1. Perfeito. Então, com certeza, eu e Ellen e Sabrina não teríamos um estúdio de dança. Ou a gente jogaria esporte. Exatamente. Quer dizer, pessoal, a gente pode ter, tá? Mas a gente teria que contratar. Então já teria que ter dinheiro para contratar. A gente pode. Se tiver dinheiro, contrata os professores, tá tudo certo. Mas se for pra gente começar assim por baixo, ia ser mais difícil. Pra gente ser a mão de obra, né? Digamos assim. Vitória. Colaboração eu coloquei 9, curiosidade eu coloquei 8, criatividade eu coloquei 9, empatia 10, comunicação 5, resiliência 7, ciências exatas 9 e movimento corporal 3. Ciências exatas 9, corporal 3. Sim. Eu discordo da tua comunicação, que eu te acho bem comunicativa, viu, Vitória? Tipo, nas Mas palestras. é porque, veja só, a minha comunicação, eu falo pelos cotovelos, só que pra explicar uma coisa assim, eu não sei. Eu sou muito enrolada pra falar alguma coisa. Tô entendendo. Aí por isso que ponderou, né? Beleza. Deixa eu botar aqui. Aí vocês colocam isso depois no caderninho. A meta de curto prazo e sonho de longo prazo ter liberdade e o sonho de longo prazo. Então fazem uma descoberta. A proposta. Oi? Volta lá, por favor. Aonde? Aqui? Aí, sim. Como que depois pra tirar a foto de tudo e colocar no grupo, Não precisa não. Assim, vocês quiserem mandar uma foto desse exercício anterior, falar alguma coisa, fiquem à vontade, assim. Mas não é obrigado, Pode não. ir. Pode ir? Então, iniciamos a nossa fase. A proposta dessa fase é ajudá-lo a encontrar respostas para questões importantes, como descobrir o que motiva e por onde começar.
Eu já expliquei isso antes. É como um mapa para você encontrar seu propósito e conectar seus talentos a novas oportunidades, tá bom? Então, se vocês quiserem anotar algumas coisas depois, quando eu colocar no YouTube, vocês colocam nessa parte lá e copia, tá? Eu tô pensando nisso para outros momentos, né? Não sei o que é que cada um tem um jeito de estudar. Uns gostam mais de copiar. Copiar é sempre bom, tá, pessoal? E à mão mesmo, é muito bom. É fisiologicamente mais interessante você usar sua mãozinha, ou uma caneta e um lápis. Você aprende mais assim do que só ouvindo. Isso é pirâmide da aprendizagem. Depois eu mando para vocês. Do que só ouvindo uma pessoa. Você esquece mais só ouvindo. Mas beleza, fica à vontade. Então é um mapa, como eu falei, para encontrar seu propósito e conectar seus talentos. Então, algumas perguntas norteadoras, né, conhecendo a si mesmo. Há uma dúvida. Essas 4 tópicos, fica pequeno para vocês ler não, pelo celular? Pra mim, não, fica normal. Porque já tá na mão também. Legal. Eu fico feliz com isso, que eu pensei que ia ficar pequeno e assim por diante. Mas se dá para ler, vocês podem, enfim, acompanhar. Então, o que eu quero, algumas perguntas reflexivas, tá? Precisa responder agora não. O que é que eu quero para a minha vida? Qual a marca que eu pretendo deixar, né, na sociedade? Que valor eu gero com o meu trabalho? Né? Eu não trabalho agora, mas qual é o valor? Uma reflexão. Qual é o meu propósito? E que um propósito envolve 3 fases, tá? Mas aqui tem 2. Paixão mais necessidades. Então, um exemplo meu. Eu gosto de estudar administração e empreendedorismo. Qual é a necessidade? As pessoas precisam aprender sobre isso. Entendeu? Isso gera, por si só, oportunidades de trabalho e de empreendedorismo para mim. Faz sentido? Vitória, talvez, eu não sei, ela goste de estética. Ela hoje trabalha como um design de sobrancelha. Qual é a necessidade? Mulheres precisam daquele serviço, né? É um serviço que muitas mulheres gostam e precisam. Se ela gosta daquela área mesmo, isso gera já um trabalho para ela, um emprego, ou até ela criar futuramente o próprio estúdio dela, que já é dela, né? Se eu não me engano. Enfim. Então, tá vendo quando não tem um match, um encontro assim sobre o que eu gosto de fazer? A gente vai ter alguns exercícios para vocês pensarem sobre isso. O que eu gosto de fazer sobre as necessidades ao meu redor, tá? Então, não fiquem em pânico, assim, meu Deus, eu não sei o que é que eu vou fazer. Apenas se divirta com essas... E quem já sabe o que vai fazer, faz o quê? Oi? E quem já sabe o que vai fazer, faz o quê? Você só confirma. Quando tiver as atividades e você refletir, você vai dizer, realmente eu estou no caminho certo. Quem já sabe o que vai fazer, está no caminho certo. Entendeu? Uhum. Ele só garante para você mesmo isso. Então você vai ver como mesmo aquela pessoa que já sabe o que vai fazer, vai ser uma prova para você mesmo que está no caminho correto. Tá bom? Então, tudo começa com o porquê, né? Por que eu faço isso? O aprendizado é o principal objetivo. Qualquer que seja a missão ou jornada que você aceitou ou vai aceitar. Que legal isso. Lembra muito os desafios. Então, os desafios que vocês estão lá no Ali, o foco é o aprendizado. Seja qual foi a missão ou jornada que você aceitou ou vai aceitar. Então, digamos que vocês 5 que estão aqui, alguém de vocês não sabe o que pretende fazer e no final das aulas continue sem saber. Não importa, o aprendizado é o principal objetivo, tá bom? Vocês aceitaram estar aqui, mas o foco é aprender e não ter todas as respostas concretas, beleza? Beleza. Porém, nem tudo sairá da forma como você imagina. O erro, o tropeço, o fracasso também fazem parte da jornada. Isso aqui é muito importante. Dá para ver a setinha? Ou só a seleção? Dá para ver a seta? Dá pra ver sim. Ah, legal. Dá. Então isso aqui é muito importante no empreendedorismo, pessoal. Não é um mundo da fantasia. Não é o país de Alice.
principalmente se você for empreender por conta própria. Por quê? Isso é muito importante. Eu acho que eu quero que vocês anotem isso em tópicos, em alguma coisa. Até essa parte aqui, o erro, o tropeço, é bom vocês anotarem para não esquecer. Quando você é um empreendedor, existem dois tipos de empreendedorismo também. Eu ia até mandar isso no WhatsApp. É o de necessidade, empreendedorismo por necessidade, e empreendedorismo por oportunidade. O de necessidade é muito comum no Brasil. É aquela pessoa que é demitida do emprego ou que tem um emprego e quer fazer uma renda extra. Então ela tem necessidade de complementar a renda, aí ela vai o quê? O que é muito comum? Fazer brigadeiro para vender, fazer bolo, enfim, tem trufa, né? Enfim, fazer vendas de qualquer coisa é muito comum nessa parte de lanche, salgadinho e tal. Mas ela não está empreendendo por oportunidade ou paixão também. Às vezes bate. Ah, eu gosto de trabalhar com salgados. A pessoa vai lá, trabalha, vende e gosta de fazer aquilo. Teve a necessidade também, mas viu a oportunidade. O empreendedorismo por oportunidade é uma pessoa, às vezes, que já tem um emprego bom, mas ele viu uma oportunidade, ele visualizou. Eu trabalho já, tenho um bom salário, mas eu quero empreender nisso que eu acho legal, acho importante e acho que eu vou até ganhar mais dinheiro. Então é por oportunidade. Ele viu uma oportunidade e foi empreender. Beleza? Quando você empreende por necessidade, o risco é muito grande. Por quê? Todos nós temos contas, tá? Eu passei muito por isso. E a gente empreende para ganhar dinheiro também, claro, é o nosso trabalho. Né? Não é um patrão que vai dar o salário para a gente tem que se virar, tem que vender nosso produto. E quando é no começo é tudo muito difícil. Então, tipo, Vitória tem o salão dela, né? De design de sobrancelha. Se no começo, nos 3 primeiros meses, ela não conseguir a renda que ela precisa, para onde ela vai tender a ir? Esse é um exemplo, tá, Vitória? Estou dizendo que é isso não. Sim, mas é isso mesmo. É normal, tá? Não é nenhum desmérito. Mas o empreendedor que precisa do dinheiro, que está começando, se ele não tiver a renda necessária, é, é questão de humanidade. Eu preciso de dinheiro, eu vou o quê? Procurar um emprego. Nem que eu vá ganhar R$ 1.300, mas lá é mais o que? A palavra segurança. Empreendedorismo. Tem uma coisa que Pode falar. Tem uma coisa que o empreendedorismo traz pra gente também, é a humilhação. Porque, porque no começo, né, que o empreendedorismo começa a chegar na nossa vida, a gente fica meio perdida. E até como eu trabalho com sobrancelhas, é uma taxa, né? E às vezes as pessoas não gostam dessa taxa. Então é um pouco difícil trabalhar com essas coisas assim no início, mas depois a pessoa pega prática. Exatamente. É a tua jornada aí. Os erros, os tropeços vão ocorrer, os fracassos. O que é fracasso? É não ter agenda cheia, ou passar 15 dias sem agenda. Isso pode acontecer. Então, é uma coisa minha, nunca ensinar empreendedorismo como se fosse o país das maravilhas. Não, é difícil. É difícil. Se você for empreender em um negócio, é difícil. Vai dar medo, vai dar medo assim de não ter o dinheiro e assim por diante. Mas Lucas, a chamada termina em 2 minutos. Eita, 2 minutos. Que chato. Mas vamos lá. Eu acho que será que dá para eu falar em 2 minutos? Mas enfim. Então, anotem isso no caderno que muita gente vai pela segurança. O que é a segurança? É ter um emprego. Só que é uma segurança entre aspas, tá? Porque quando você tem um emprego e ganha lá seus 1.300, um salário mínimo, que é a maior dos salários é isso, você pode ser demitido a qualquer momento. Então você está lá 3 meses, legal, e se o patrão te demitir? Aí você vai pensar, às vezes, o quê? Empreender ou procurar outro emprego. Não é assim que acontece, pessoal. Se vocês, não que vocês, né? Não que vocês estejam vivendo isso agora, porque vocês são um pouco jovens e tal, não sei se estão trabalhando. Mas vão lidar com isso já já, né? Daqui a alguns anos e tal. Então coloquem na cabeça que é um mundo difícil, mas que pode valer a pena. Tá bom? Ok? Então,
essa questão de Ok. ação e reflexão é contínua. Ação e reflexão. Eu vou agir, vou aprender, vou refletir. Agir, refletir, agir, refletir. Então, o mindset, né, a mentalidade, tá chegando ao fim. O que é que eu faço? Acaba a aula, eu vou lá. Não sei se eu coloco outro link. Vai acabar, pessoal. Espere um pouquinho aí, vai acabar. Lucas, não tá indo não. E aí? Oi. Oi. Eu acho que falta. Falta 4 pessoas. 3. 4? Ou é 3 ou é 4, não sei. Falta. Não, Laura chegou. Falta Ana Júlia, Maria Júlia e Ali. Mãe tá fazendo cuscuz, eu tô sentindo cheio de cuscuz, minha gente. Vixe, eu tô com fome também. Aliás, quando eu terminar aqui, vou comer para ir treinar. Eu já treinei, eu vou comer. Muito bem. Olha, a mãe de Monique tá fazendo a minha empresa, cuscuz. Exatamente. É o que... Deveria estar fazendo açaí, em vez de... Não, Mas menina, é sério, isso é muito bom. açaí é você. Cuscuz é ela. Senão fica 2 açaís. Vixe, será que elas vêm? Mas enfim, tá gravado, vamos lá. Então, é isso, pessoal, entenderam? Coloquem isso na mente de vocês sobre empreendedorismo, que não é um caminho fácil, mas é um caminho
que pode dar a vocês também muito mais liberdade de criatividade, de dinheiro, tá? Quando você é funcionário, você tem aquele salário fixo, tá bom? Seja muito ou pouco, é fixo. Quando você empreende, você vai ao mercado, quanto mais valor você oferece da sua solução, a mais pessoas, mais dinheiro você ganha. Estão entendendo? Então, tem o risco de você perder dinheiro também, mas de ganhar muito mais. Entendido? Deixa eu ver. Estou finalizando. Ô Lucas, Júlia pediu pra avisar que o celular dela tá descarregando. Não, tudo Ela não bem. tá batendo. É porque se eu ia dizer que estava finalizando, mas o Z atrapalha a minha gravação aqui. Mas eu vou terminar com esse slide e depois a gente continua. É bom até para testar como o tempo voa, né? A gente quase não fez nenhum exercício. Mas tudo bem. Vocês gostaram de hoje? Sim, muito legal. Tenho certeza, né? Podem Não falar. gostei, sinceramente. Essa palavra Ikigai, a gente já viu ela já em uma das palestras. Ikigai é uma palestra que parece que é como Aham. e não sei o que, não sei o que. Teve E eu uma- não gostei da palestra, eu acho que Ah. Asmou, tá certo. Então a gente para aqui por enquanto. A gente vê outra oportunidade. E obrigado pela presença de vocês. desculpe a demora. Vamos embora. Tem muitos exercícios sobre isso que vocês vão poder fazer. E é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tá certo? E quando tiver Oi? sumiu, A Vai. gente ainda tá voltando, né? quando tiver reunião no Google Meet, tenho que colocar, pelo menos eu vou colocar despertador pra tocar. Tá certo. É bom. Um lembrete, né? Sim. Não, e eu pensei que dá para fazer uns 3 exercícios hoje, mas passa muito rápido. Mas é bom que não fica cansativo e Que tal. horas que começou? 5 e 5, eu acho. 5 Tá. e 3. Por aí. Tá bom, pessoal? Obrigado. Reservem esse espaço para vocês e a gente continua depois sobre Ikigai, que vocês já viram, mas vai ter um exercício para vocês realizarem sobre Ikigai. Tá bom? Ok. Um cheiro. Querem abrir a câmera para tirar um print? Ok. Ou não? Não, eu tô muito feia demais. Eu também. Eu tô feio também e tô aqui, vivo. Pois tá certo. Um abraço para vocês e até a próxima. A gente fala Fica melhor. pra próxima. Quem quiser compartilhar alguma coisa no grupo, fiquem à vontade. Ou o exercício que a gente fez lá dos elementos, fiquem à vontade, tá bom? Um cheiro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.